Com receio de atos, Bolsonaro diz que manifestante é terrorista. Com o temor de que protestos de rua, tá aqui na capa do Estadão, em defesa da democracia cresçam e se tornem atos pró-impeachment, o presidente chamou manifestantes contrários ao seu governo de marginais e terroristas. O vice-presidente Hamilton Mourão foi mais ou menos na mesma linha, né? Divulgou uma nota. Foi uma nota ou uma entrevista? Foi um artigo no Estadão. Um artigo no Estadão desqualificando os protestos, porque afinal de contas houve muita violência onde eles ocorreram até agora, tanto nos Estados Unidos quanto em Curitiba, e portanto, a conclusão de Mourão é que, como houve atos de violência, todo o protesto tem de ser desqualificado. Esses atos são preocupantes de fato, tem muita gente querendo pegar uma carona ideológica e política nos protestos, mas daí a desqualificá-los e desqualificar a principal razão pela qual as pessoas estão indo às ruas me parece um tanto quanto precipitado, e me parece que o Mourão está querendo também ele próprio tirar uma casquinha ideológica das manifestações e dos atos que ocorreram durante essas manifestações. Não é preciso nem dizer que 99% daquelas pessoas que estão saindo às ruas para protestar estão o fazendo por um motivo mais que justo, um motivo antirracismo. Acho que não dá nem pra gente questionar, mas isso vem sendo questionado. E tudo bem. Faz parte do jogo político que as motivações e atos de manifestantes, especialmente quando esses protestos descambam para a violência, sejam questionados mesmo, por mais que isso seja politicagem e não uma análise fria do que está acontecendo. Mas ok, isso é aceitável. O que não é aceitável, Sheila, é quando você tenta desqualificar o racismo, né? Não o modus operandi. Aliás, o Mourão falou de manifestantes mascarados. Ora, o ministro da Saúde interino estava mascarado também no protesto antidemocracia em que sobrevoou a esplanada dos ministérios com o Bolsonaro. Estava mascarado porque é uma época em que as pessoas usam máscaras. E tem de usar máscaras. A grande maioria nos protestos estava mascarada para se proteger do coronavírus. E máscara por máscara, aqueles 300 pró-Bolsonaro também estavam lá usando máscaras de anônimos, usando máscaras de La Casa de Papel, usando máscaras que nada tem a ver com a proteção à doença, mas isso, por algum motivo, não atiçou a revolta do vice-presidente. Mas é deplorável quando a pessoa tenta não desqualificar um protesto, mas sim desqualificar o racismo e fingir que ele não existe. Ontem, nas redes sociais, a gente viu um movimento de massa, de apoiadores do presidente, alguns influencers, eu não quero nem citar o nome, porque é uma gente que eu espero que daqui a alguns anos a gente até tenha esquecido que elas existem. Mas eu vou citar aqui o Roger Rocha Moreira. O Roger vem a ser o vocalista da banda Ultraje a Rigor. Eu sou fã do Roger, gosto de Ultraje. Acho que o disco Nós Vamos Invadir Sua Praia, que é de 1986, é um dos 5 maiores discos que foram feitos no Brasil. É um caso raríssimo em que da primeira até a última música todas são excepcionais e todas fizeram sucesso e tocaram na rádio. Então, admiro muito o Roger como letrista, não necessariamente como pensador político. Mas até aí, eu não pretendo sentar numa mesa de bar para discutir política com o Roger. Também não pretendo sentar numa mesa de bar, por exemplo, para discutir política com Chico Buarque. Então eu continuo ouvindo os discos do Chico Buarque, apesar da defesa de ditaduras que o cantor faz periodicamente. O Roger foi lá ao Twitter e escreveu o seguinte: ótima thread, baseada em fatos. O que é uma thread, Carla Bigato? É uma linha de raciocínio do Twitter. Como o Twitter ele é uma rede social curta, né, de poucas palavras, você tem que usar vários espaços para concluir uma ideia completa. Então é uma linha de raciocínio usando vários espacinhos ali. Vários testículos. Por isso que o pessoal fala, segue o fio, né? Segue o fio, exatamente. E nessa thread é a thread de uma garota que escreve o seguinte: o Roger, ele limitou-se a escrever: ótima thread baseada em fatos. Portanto, está respaldando aquilo que está escrito ali. Não mais escreveu. O texto da garota, chamada Maria Vitória, diz: negros correspondem a apenas a 13% da população americana, mas cometem 56% dos assassinatos, 45% dos roubos e 62% dos furtos. Das quase 3 mil vítimas negras de assassinato em 2018 nos Estados Unidos, 2.600 tiveram suas vidas tiradas por outros negros.
E segue. 4% das vítimas de homicídio foram mortas por policiais, enquanto essa porcentagem entre os brancos e hispânicos é de 12%. E aí ela segue criticando o Black Lives Matter, que ela entende como um grupo terrorista que ganhou notoriedade fazendo propaganda política em cima de algumas mortes, algumas, segundo ela, justificadas de bandidos mesmo, outras que foram exageros de fato da polícia, mas ela define assim essas mortes como a do George Floyd. Deplorável, devemos repudiá-la, mas não tratá-la como uma regra de que a polícia é racista, e etc, etc, etc. Portanto, o Roger está referendando isso. Me parece ser uma linha de pensamento que veio lá do alto, porque esses influencers estão todos mais ou menos na mesma linha. Negros são 13% da população, mas cometem mais de 50% dos assassinatos. Quando você joga uma estatística assim, meio solta, o que você está pretendendo exatamente com esses números? O escritor e pensador americano Mark Twain dizia que há 3 tipos de mentira, Sheila. A mentira pura, a mentira deslavada e a estatística. Porque a estatística é aquela coisa, você aperta, ela confessa. Ela sempre vai corroborar aquilo que você quer demonstrar, se você souber escolher os números certos. Então, o que o Roger está pretendendo exatamente num momento como esses ao jogar essa estatística? Não me resta alternativa, conclusão, que não seja a de que essa gente acredita que os negros cometem crimes porque é da natureza dos negros. Se você não coloca um contexto histórico, um contexto social nessa fala, nesses números, se você não lembra que essas pessoas moram em regiões extremamente racistas, se você vai ao Alabama, se você vai ao Mississippi, se você vai a Nova Orleans, você percebe um racismo que é quase palpável no ar. É um ódio muito diferente daquele racismo cordial e meio disfarçado que a gente tem aqui no Brasil. É quase uma segregação. E a segregação, de verdade, existiu até um dia desses. O George Floyd tinha 48 anos de idade. É possível que a mãe do George Floyd não tenha votado, porque as mulheres negras só conseguiram o direito ao voto nos Estados Unidos em 1964, pela caneta de Lyndon Johnson, mérito da luta pelos direitos civis de Martin Luther King. 1964, Sheila, foi um dia desses. As pessoas que não podiam votar estão vivas até hoje. A avó do George Floyd e de outros negros americanos provavelmente não podia sentar no mesmo assento nos ônibus reservados para os brancos. Não podiam frequentar os mesmos banheiros, não podiam usar os mesmos bebedouros. Tem muitos casos de mães americanas que, quando o filho ia para a escola, ela dava uma balinha, não para adocicar a boca, mas para o caso de o bebedouro dos negros estar quebrado, sem manutenção, e quase sempre estava, pelo menos essa balinha manteria a saliva do filho sendo produzida por algumas horas até que ele pudesse voltar para casa. Então essas pessoas cresceram nesse ambiente. O policial que matou o George Floyd, que cometeu aquele assassinato, ele estava à luz do dia, sendo filmado por várias pessoas, e ele nem se constrangeu. Veja o olhar daquela pessoa. Aquele policial não está nem assustado. Ele está tranquilamente ajoelhado por vários minutos, esmagando o pescoço daquele homem indefeso, algemado, completamente entregue. O que esse policial fará de madrugada quando encontrar um outro George Floyd da vida, às 2 horas da manhã, voltando, por exemplo, da casa da namorada, sem câmeras, sem testemunhas? E essa gente vem me jogar essa estatística de que 13% dos negros cometem 50% dos assassinatos. Existem 3 alternativas aqui. Ou o Roger, eu estou usando o Roger como exemplo, mas vale para todo mundo, tá? Que publicou essa estatística jogada ao léu. Ou o Roger não tem capacidade intelectual para fazer as ligações neurais e entender que há um contexto histórico e social nessa estatística que é real,
Mas eu vou descartar a hipótese porque para cada 5 frases que o Roger diz, 6 são para exaltar a própria inteligência. Porque ele tem 700 pontos de QI, porque ele faz parte de organização, porque ele está entre os 1% mais inteligente, então eu vou descartar essa possibilidade. A segunda é que ele cometeu uma desonestidade intelectual, querendo tirar proveito político e pessoal de um movimento legítimo. E a terceira é que ele simplesmente é um racista que acredita que a violência está na natureza dos negros e que, portanto, a polícia tem que esculachar mesmo. Pegou pesado demais no George Floyd, não precisava matar, mas tem que botar pra quebrar mesmo. E aí, Roger? Racista ou desonesto?